Salve, salve, concurseiro ou concurseira, professor Ricardo na área, e hoje vamos trabalhar questões envolvendo juros compostos, um assunto muito importante e que exige, de certa forma, do aluno na realização dos cálculos. Pegue seu caderno, sua caneta e vamos lá para a aula de hoje. Essa primeira questão caiu para o concurso de analista de previdência e assistência à saúde. Diz assim: o empréstimo consignado foi oferecido a um aposentado do INSS, que tem como forma de pagamento o desconto direto no benefício. Na prática, o aposentado adquiriu um crédito de R$ 10.000. Esse dado aqui vai ser importante para a gente. A juros compostos de 1,6% ao mês, e quitará a dívida em parcela única ao final do terceiro mês. Isso posto, assinale a alternativa que indica qual seria o montante. Então, a questão que aqui a gente determine o montante, aqui nós temos a pergunta, a ser quitado ao final do terceiro mês. Então, primeiro vamos tirar os dados que o problema nos deu. Nós temos aqui um capital de 10.000, que é o C. Aqui nós temos a taxa percentual, que é o I, que é 1,6% ao mês. E aqui nós temos o tempo. Esse tempo está em meses, né? 3 meses. Não pode esquecer que a taxa percentual e o tempo, eles seguem a mesma unidade. Então, se está em mês, a taxa percentual, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa percentual estiver em ano, o tempo vai ter que estar em ano. E agora a gente quer determinar o montante, que é o M. Então, nós temos aqui, ó, montante é igual a capital multiplicado por 1 mais I, fecha parênteses, elevado ao tempo. Eu tenho aqui montante é igual capital 10.000, vou colocar aqui, mais a taxa percentual. Pessoal, a taxa percentual 1,6. Se você substituir direto aqui na fórmula, você vai errar. Já expliquei para você. Você vai transformar esse valor percentual para número decimal. Como é que a gente transforma? Vamos colocar aqui, ó, 1,6. A gente vai deslocar dois números no sentido da direita para a esquerda. Deslocar a vírgula, certo? A vírgula já está nesse ponto. Então, vamos lá. Um número, outro número aqui. 2, né? Só que aqui não tem. Então, o que, que você vai ter que fazer? Acrescenta 0 e ela sai desse ponto aqui para esse ponto aqui, tá? Então, aqui você coloca mais um 0. Formando o número 0,16. Então, está aqui o nosso valor. Vou colocar bem aqui, ó, 0,016. Não pode esquecer isso em hipótese alguma. Se você pegar o valor que o problema te deu e substituir direto na fórmula, você vai errar, beleza? Então, vamos lá. Vamos agora fazer a nossa substituição. Então, tem aqui 0,016 elevado a t, e o tempo aqui, ó, está em 3 meses. Vamos lá, montante é igual a 10.000. Aqui nós vamos somar. Lembrando que a somatória, parte decimal com a parte decimal e a parte inteira com a parte inteira. Então, aqui, ó, parte inteira e aqui a parte decimal, certo? Vamos acrescentar 3 zeros aqui. Vamos agora somar 6101. Na mesma direção, a gente coloca a vírgulazinha bem aqui. O número formado, neste caso, é 1,016 elevado a 3. Agora você presta atenção nesse detalhe que eu vou ensinar para vocês, tá? Isso vai te economizar muito tempo na tua prova. Olha essa potenciação, que é essa estrutura aqui. Observa aqui comigo. O que você tem? 1,016 elevado a 3. Olha, se você realizar esse cálculo, você vai perder muito tempo por conta dessa situação aqui, ó. Olha só. Você tem uma multiplicação com 4 algarismos. E depois dessa multiplicação, o resultado dela você vai tornar multiplicar por 1,016. Porque ele está sendo elevado à terceira potência, tá? Está sendo elevado a 3 aqui, ó. Então, qual é a sacada que a gente vai fazer para você economizar o tempo? Você presta atenção agora. Olha só. Percebe que aqui vai dar um número muito alto.
E observa que nas alternativas aí você não tem valores tão próximos um dos outros. Ó, na alternativa A você tem 10.487, na B 10.160, na C 10.000, tá? Na D 10.430 e na E 11.552,48. Então, como as alternativas elas estão espaçadas, relativamente espaçadas em números, o que que a gente vai fazer? A gente não vai utilizar a fórmula do montante e vamos utilizar a fórmula dos juros simples para a gente fazer esse cálculo de uma forma rápida e direta, certo? Então, vamos lá. A fórmula do juros simples é essa aqui, né? Olha só, capital somado com capital multiplicado pela taxa percentual multiplicado pelo tempo. Vamos substituir aqui diretamente. Então, tenho aqui, ó, M, quem é o capital? 10.000 mais capital, de novo, né? 10.000 vezes o I, que é a taxa percentual, que é 0,016, vezes o tempo, que é 3 meses. Olha só. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar 10.000 por 0,016. Vou fazer essa armação aqui, ó. 0,016 vezes 10.000. Olha como é que a gente vai fazer. Vou colocar os 4 zeros de fora e vou multiplicar só um com os números daqui de cima. Eu tenho 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Eu tenho aqui 4 zeros, eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4. E agora, percebo que tem 1, 2, 3 números depois da vírgula. Vou conferir no sentido da direita para a esquerda e coloco 3 também, ó. 1, 2, 3, formando o número 160, certo? Vou apagar esse ponto. Agora eu tenho aqui, ó, M é igual a 10.000 mais 10.000 vezes 0,016 vai ser 160, né? Multiplicado por 3. Então, montante é igual a 10.000 mais 160 multiplicado por 3 vai ser igual a 480. Então, montante 10.000 mais 480 é 10.480. Então, nesse caso, qual é o valor que se aproxima aí? O valor que mais se aproxima das alternativas é a alternativa A, ó. O montante a ser quitado ao final do terceiro mês seria de 10.487. Aí você pode se perguntar, mas não bateu o número exato. De fato, por que não bateu? Porque aqui, para a gente se sair rápido da questão, a gente utilizou a fórmula dos juros simples. Como a fórmula dos juros simples, o valor que a gente vai encontrar é menor em relação aos juros compostos, aí qual vai ser a tua sacada? Você vai analisar a questão e você vai verificar a alternativa que mais se aproxima do resultado que você chegou. Se a gente chegou aqui, ó, em 10.480, então mais próximo nesse caso é 10.487,72 centavos, certo? Então, tá aí um macetezinho para você se sair rápido da questão. Agora, como é que você vai utilizar essa fórmula? Sempre quando você perceber que nessa parte aqui, ó, nesse cálculo da potência, você ter um expoente alto. Por exemplo, aqui, ó, verifiquei que 3 daria um cálculo muito alto e eu ia perder muito tempo na questão. Então, eu já utilizei a fórmula do juros simples para eu chegar rápido aqui no resultado. Vamos agora para a segunda questão. Determinada empresa solicitou um empréstimo no banco no valor de R$ 120 mil. A taxa de juros compostos da operação é de 5% ao mês e o prazo é de 3 meses. Selecione a alternativa correta que apresenta o valor aproximado dos juros que serão cobrados pelo banco. Então, a questão quer saber os juros. Essa aqui é a pergunta do problema. Vamos tirar os dados. Então, nós temos o valor do empréstimo, que é R$ 120 mil. Nesse caso, é o capital, 120 mil. A taxa de juros é 5% ao mês, é o I, 5% ao mês. O tempo, 3 meses. Então, tem aqui, ó, 3 meses. E a questão quer saber os juros, o J. Para eu chegar nos juros, eu tenho que primeiro passar pelo montante, certo? O montante é capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, nós temos aqui capital 120 mil
multiplicado por 1 mais a taxa percentual. Lembrando que essa taxa percentual ela tem que ser transferida para número decimal, né? Isso aqui. Então, 5%, a vírgula encontra-se nesse ponto. Vamos deslocar no sentido da direita para a esquerda dos números. O primeiro número, segundo número. Se não tem número, eu acrescento 0 e coloco a vírgula nesse ponto. Ela sai desse ponto para esse ponto aqui, certo? Formando o número 0,05. Então, aqui eu tenho 0,05. Agora nós vamos substituir. Colocar aqui 0,05 e o tempo 3. Então, montante é igual a 120 mil multiplicado aqui, ó, 1 mais 0,05. Lembrando, a parte inteira com a parte inteira e a parte decimal com a parte decimal. Olha aqui. Então, aqui vai ser 5, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1. Na mesma direção, a gente coloca a nossa vírgulazinha aqui. Então, tenho aqui 1,05 elevado a 3. E agora, vamos trabalhar. Eu tenho um montante, 120 mil, multiplicado por 1,05 elevado a 3. Olha aqui. O que dá para você perceber aí? Dá para você perceber que esse número a gente consegue trabalhar tranquilamente, né? Consegue trabalhar tranquilamente, sem perder muito tempo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar 1,05 por 1,05. Tenho aqui 5 vezes 5, 25. Vai 2, fica 5. 5 vezes 0, 0. Eu vou baixar o 2. 5 vezes 1, 5. Se você multiplicar esse 0 com esses números daqui de cima, vai ser 0. Então, vou colocar logo aqui 0 e vou passar para o próximo algarismo, né? Que é o número 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Vamos somar aqui. Aqui vai ser 5, aqui vai ser 2. 5 com mais 5, 10. Vai 1, fica 0. 0 mais 1, 1. Vou baixar 1. Não esquece, olha aqui. Você tem dois números mais 2, 4. Então, você tem 4 números depois da vírgula. No sentido da direita para a esquerda, você confere 4 também. E agora você coloca a vírgula nesse ponto. Eu tenho 1,1025, mas observe que é elevado a 3. Agora eu vou pegar esse valor, 1,1025, e vou multiplicar por 1,05, certo? Então, tenho aqui 5 vezes 5, 25, vai 2, fica 5. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12, vai 1, fica 2. 5 vezes 0, 0, vou baixar 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Aqui, 0 com todos esses números vai zerar, né? Então, vou logo colocar o 0 bem aqui e vou passar por 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Agora a gente vai somar. Vou baixar esse 5, esse 2. 5 mais 1, 6. 5 com mais 2, 7. Vou baixar esse 5, esse 1 e esse 1 também. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no sentido da direita para a esquerda, eu confiro 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar nesse ponto aqui, formando o número 1,1157625. Olha só o que eu vou te falar nesse ponto. Você chegou nesse número aqui, né? Então, o que você vai fazer? Você pode simplificar isso daqui para 1,1, certo? Para você realizar um cálculo mais prático, claro que você não vai chegar no resultado exato do gabarito, mas você vai chegar no resultado mais próximo. Então, vamos lá trabalhar com 1,1. Eu tenho um montante é igual a 120 mil multiplicado por 1,1. Então, montante é igual, multiplicando esses valores aqui, vou apagar aqui para a gente ter um espaço. Vamos multiplicar esses dois números. Eu tenho aqui 120 mil vezes 1,1. Esses 4 zeros aqui, ó, eles vão ficar de escanteio. Eu vou acrescentar lá no final do cálculo, para facilitar a nossa manipulação aqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora a gente vai fazer a somatória. Aqui vai dar 2, vou baixar, né? 2 mais 1, 3. Vai baixar 1. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu acrescento 4 zeros. Agora, o que a gente vai observar? Eu tenho um número depois da vírgula, aqui um número, e coloco a vírgula nesse ponto, formando o número 132 mil.
Como a questão quer saber os juros, eu vou pegar 132 mil e vou diminuir de 120. Então, tenho 132 mil menos 120 mil. 0, 0, 0, 2, 3 menos 2, 1 e 0. Nós chegamos a 12 mil reais, certo? Agora vamos lá entender. Observa o seguinte aqui, ó. Nós chegamos num valor de 12 mil. Porém, não tem 12 mil nas alternativas. Então, a gente vai chegar no resultado mais próximo. Qual é o resultado mais próximo aqui? A questão que nos dá um valor mais próximo é B, né? 18.915. Por que a gente chegou no valor de 12 mil? Porque ao invés da gente multiplicar 120 mil por 1,15725, a gente arredondou para 1,1. Então, obviamente que o resultado vai ser menor, na verdade. Por isso que a gente chegou em 12 mil. Se você multiplica todo o número, você ia chegar basicamente no mesmo valor de 18.915, certo? Agora, vamos lá entender o seguinte. Eu mostrei para você utilizando a fórmula dos juros compostos. Agora eu vou utilizar a fórmula dos juros simples, como você ia trabalhar essa ideia. Vamos lá rapidinho. Olha como a gente vai se sair rapidinho dessa questão. Olha só. Utilizando a fórmula do juros simples, a gente vai colocar aqui, ó. Capital mais capital vezes a taxa percentual vezes o tempo. Então, montante, o capital é 120 mil, colocar aqui, mais 120 mil, vezes a taxa percentual, que é 0,05, vezes o tempo, que é 3. Então, tenho aqui, ó, montante 120 mil, mais, vamos agora multiplicar 120 mil por 0,05, certo? Vou posicionar dessa forma, 0,05 vezes 120 mil. Então, vai ficar assim, 2 vezes 5, 10, vai 1 ficar 0, 2 vezes 0, 0, vou baixar 1, e 2 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Agora a gente vai somar. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 6. Aqui vai zerar e aqui também, né? Então, tenho 4 zeros. Tenho 1, 2, 3, 4. Não esquece de conferir quantos números tem depois da vírgula. Tenho 2 aqui, ó. Então, no sentido da direita para a esquerda, confiro 2, coloco bem aqui. Então, o número formado nesse caso aí, ó, 6.000. Agora eu vou colocar 6.000 vezes 3. Então, montante é igual a 120 mil mais. Vamos fazer direto aqui, ó. 3 multiplicado por 6 vai dar 18. Eu tenho 3 zeros, eu só acrescento aqui, ó. Certo? Então, montante é igual 120 mil mais 18 mil vai ser 138 mil. Chegamos no montante. A questão quer saber os juros, né? Então, os juros é montante menos o capital. O montante é 138 mil, menos o capital 120 mil. Aqui nós chegamos num valor de 18 mil reais, que são os juros. Logo, gabarito B, tá? Observe que nós chegamos em 18. O gabarito B está em 18.915. Chegamos um valor abaixo por conta que a gente está trabalhando a fórmula do juros simples. E juros simples, ele é um valor abaixo dos juros compostos, como eu já expliquei para vocês, tá? Então, uma maneira rápida para a gente se sair. Agora a gente vai para a terceira questão. Vamos lá. Essa questão caiu no concurso de analista de previdência e assistência à saúde. Diz assim: Maria precisará de 66.550 daqui a 3 anos. Assinale a alternativa que apresenta que quantia aproximadamente ela deve aplicar hoje em um produto financeiro com taxa de juros compostos de 10% ao ano, para alcançar o valor desejado. Então vamos primeiro tirar os dados do problema. Vamos interpretar o que o problema quer que a gente determine. Em primeiro lugar, se Maria vai precisar de 66.550 depois de 3 anos, esse valor aqui não é o capital, esse valor aqui é o montante, certo? O tempo de 3 anos, a taxa percentual de 10% ao ano, e a questão quer saber a quantia que ela vai aplicar. Essa quantia aqui representa o capital. Então, a gente vai em busca do capital, certo? Vamos lá. Montante, 66.550. O tempo, 3 anos. A taxa percentual, que é o I,
dá 10% ao ano e eu quero saber o capital. Vamos logo transformar esse valor 10% para decimal. 10%, a vírgula está bem aqui, confere dois números e coloca ela nesse ponto, tá? Formando o número 0,10. Esse zero não tem valor, posso tirar. Então, 10% é a mesma coisa que 0,1. Agora, vamos colocar a fórmula do montante e vamos determinar o capital. Eu tenho o montante que é 66.550, o capital que eu quero determinar, a taxa percentual que é 0,1, o tempo 3, né? Lembrando que a taxa percentual está em ano e o tempo também. Então, unidades compatíveis. Vou baixar 66.550 é igual a C vezes. Aqui, ó, 1 mais 0,1. O que a gente vai fazer? Vai somar a parte inteira com a parte inteira e a parte decimal com a parte decimal. Olha aqui. Então, a parte inteira é essa aqui e a parte decimal é essa aqui. Aqui a gente pode acrescentar uma vírgula e um zero, formando o número 1,1. Então, tenho aqui, ó, 1,1 elevado a 3. Vamos trabalhar essa potenciação aqui, 1,1 elevado a 13. Então, tenho aqui, ó, 1,1 vezes 1,1. Uma vez uma vez uma. Aqui vai dar 1 e aqui também. Vamos somar. Aqui vai dar 1, 1 mais 1 vai dar 2 e aqui vou baixar 1. Olha aqui, um número depois da vírgula, dois números depois da vírgula, vou conferir da direita para a esquerda, dois números, 1, 2 e acrescenta a vírgula, formando o número 1,21. Agora, esse valor vou multiplicar por 1,1, porque é 1,1 elevado à terceira potência, elevado a 3. Vou apagar isso daqui para a gente não confundir. Agora eu tenho uma vezes uma vezes duas, uma vez uma. Aqui, uma vez uma vezes duas e uma vez uma. Vamos agora somar. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui 3 e aqui 1. Quantos números depois da vírgula? Primeiro, segundo, terceiro. Então, primeiro, segundo, terceiro. O número formado é 1,331. Vou colocar para cá. 66.550 é igual a ser multiplicado por 1,331. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 1,331 e a gente vai passar dividindo, certo? Vamos passar dividindo aqui. Eu tenho 66.550 dividido para 1,331. Agora, o que a gente vai fazer? Olha só. Você tem 3 números depois da vírgula. Acrescento 3 zeros em cima e tiro a vírgula, tá? Expliquei para vocês esse macetinho na aula anterior. Vamos agora fazer essa divisão. Vamos lá, bem aqui, ó. 6, 6, 5, 5, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Essa divisão aqui ela é bem prática, né? Vou pegar 6.655 dividido para 1.331. Só pode ser o 5, certo? 5 vezes 1.331 vai dar 6.655. Aqui vai dar 0. Olha aqui, eu tenho 4 zeros, né? Eles vão baixar. Então, desse lado aqui, ó, imediatamente eu coloco 4 zeros aqui, formando o número 50.000. Aqui o gabarito da questão. Logo, seria a alternativa A. Aí você pode me perguntar, professor, por que a gente não utilizou o macetezinho da fórmula do juros simples? Porque observa que as alternativas estão muito próximas. E aquele macetinho utilizando a fórmula do juros simples só é válido quando você tem os números espaçados, né? Porque a gente vai chegar num resultado próximo, a gente não vai chegar num resultado exato, como a gente chegou aqui, ó, utilizando a fórmula dos juros compostos. Tudo bem? Olha aí, se você utiliza a fórmula do juros simples, você possivelmente ia chegar num valor próximo de 48 e você ia marcar a alternativa B. Na verdade, seria a alternativa A. Então, a fórmula do juros simples, como eu falei para vocês, é só para você ter uma base, certo?
para você chegar no número que está um pouco acima. Nesse caso não foi possível por conta das alternativas. Os números estão muito próximos uns dos outros, tá? E para você não correr o risco de perder a questão, você utiliza a fórmula dos juros compostos em si. A questão de número 4 caiu para o concurso de técnico de contabilidade. Ela diz assim: assinale a alternativa que apresenta o valor dos juros recebidos em uma aplicação financeira de R$ 100.000 por 3 anos, com taxa de juros compostos de 10% ao ano. Alternativa A, B, C, D ou E. Primeira coisa que a gente vai fazer é extrair os dados que o problema forneceu. Vamos lá. Aqui, 100 mil representa o capital. Nesse caso, é a aplicação financeira. Então, vamos representar o capital pela letra C. Aqui, o valor do capital. 3 anos representa o tempo. E 10% ao ano representa a taxa percentual. Essa taxa percentual, ela é representada pela letra I, 10% ao ano. E a questão que é que a gente determine os juros recebidos. Vamos lá. Vamos utilizar a fórmula do montante para a gente encontrar primeiro o montante, certo? Que é essa daqui, capital 1 mais o I, que é a taxa percentual elevado ao tempo, né? Vamos lá, encontrar o M, que é o montante. Capital, 100 mil. Aqui, abre parênteses, 1 mais a taxa percentual. Vamos lá, a taxa percentual, 10%. Mas eu já falei para vocês que se você querer substituir aqui, ó, você vai errar, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, vamos transformar esse dado percentual para decimal. Então, vamos colocar para cá. Aí, o que que a gente vai fazer? Deslocar a vírgula dos números no sentido da direita para a esquerda. Ela encontra-se aqui nesse ponto. Primeiro número, segundo número, coloco a vírgulazinha bem aqui e o zero, certo? Aqui, ó, esse zero ele não tem valor algum, então a gente pode tirar. Então, 10% é a mesma coisa que 0,1. Agora sim, a gente vai colocar aqui, fecha parênteses. O T é o tempo de 3 anos. E agora nós temos M é igual a 100 mil. Aqui, 1 mais 0,1 é 1,1 elevado a 3. Montante é igual a 100 mil vezes 1,1 elevado a 3. Vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos primeiro multiplicar 1,1 por 1,1. Aqui vai dar 1, aqui também e aqui também. Agora a gente vai somar. 1 mais 1, 2, e vou baixar esse 1. A gente não pode esquecer de conferir os números depois da vírgula. Temos 1, 2, né? No sentido da direita para a esquerda, a gente confere também. Primeiro, o segundo e coloca a vírgula neste ponto. E agora o que que a gente vai fazer? Vamos pegar 1,21 e vamos multiplicar por 1,1. Por conta da terceira potência aqui, ó. Não pode esquecer desse detalhe. Então, tem aqui, ó, uma vezes uma vezes duas, duas, uma vez uma. Aqui, uma vez uma vezes duas e uma vez uma. Vamos somar esses valores. Aqui vai ser 1, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3. E vou baixar esse 1. Vamos conferir quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3. No sentido da direita para a esquerda, a gente confere também 3 números e coloca a vírgulazinha aqui. Então, tenho 1,331. Logo, o montante é igual. Aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer a multiplicação e vamos chegar no montante. Olha como a gente trabalha essa ideia. 1,331 vezes 100 mil. Vou multiplicar esse 1 por esses números aqui e vai dar igual a esses números, né? Então, vai ser 1, 3, 3, 1. Agora, esses 5 zeros aqui, a gente vai baixar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos conferir quantos números tem depois da vírgula. São 3, né? Então, vou conferir aqui, ó. 1, 2, 3 e coloco a vírgula neste ponto, formando o número 133.100. Vou colocar aqui, ó, 133.100. Já que a questão quer que a gente determine os juros recebidos, vamos pegar o montante e diminuir do capital.
O montante nós já temos, que é 133.100. O capital, que é 100 mil. Agora a gente vai fazer a subtração. 133.100 menos 100 mil é igual a 33.100. Logo, gabarito da questão, alternativa D. Aí uma questão bem tranquila. Agora a gente vai para a quinta. Essa quinta questão caiu para técnico de contabilidade. Diz assim: um produtor fez um empréstimo para a compra de insumos agrícolas e paga mensalmente uma parcela no valor de R$ 1.600. Sabendo que caso a parcela seja paga em atraso, ocasionará 1% ao mês no regime de juros compostos. Assinale a alternativa que indica o valor que precisará pagar referente a uma parcela com 3 meses de atraso. Então, ele quer saber o valor que vai ser pago uma parcela com 3 meses de atraso. Aqui a gente já observa que está em regime de juros compostos, certo? Então, vamos primeiro tirar os dados que o problema nos deu. Em seguida, a gente vai fazer aqui a nossa montagem de fórmula, certo? Então, tem aqui, ó, 1.600 é o valor da parcela, certo? Esse valor aqui representa o capital ou o saldo devedor. Vamos representar pela letra C. Então, tem aqui 1.600, que representa o capital. 1% representa a taxa percentual. E essa taxa está ao mês, AM. E aqui embaixo nós temos o tempo, né, decorrido desse atraso, que foram 3 meses. Então, aqui, 3 meses. O que a gente observa aqui? A gente observa que a taxa percentual e tempo estão em unidades compatíveis, estão em meses. Então, aqui a gente não vai alterar absolutamente nada nessas unidades. Agora, vamos lá. Eu quero determinar o valor que vai ser pago ao longo desses 3 meses de atraso. Gente, nesse caso aqui, nós vamos encontrar um montante que representa o capital mais os juros decorridos em relação ao atraso, né? O capital, nesse caso, é o saldo devedor, que representa 1.600. Então, vamos colocar a fórmula do montante, que é esta aqui, certo? E agora a gente vai determinar o M, que é o montante. Então, o capital 1.600 multiplicado por 1, mais a taxa percentual está 1% ao mês. Mas falei para vocês, se substituir direto aqui na fórmula, como está, como a questão te deu, você vai errar, né? Vamos primeiro transformar esse valor aqui para decimal. Então, nós temos aqui, ó, 1. A vírgula encontra-se nesse ponto, no sentido da direita para a esquerda, a gente vai passar 2 números. Passamos o primeiro, passamos o segundo, não tem número aqui, né? Eu vou acrescentar um 0 e ela sai desse ponto para esse ponto aqui. Então, aqui eu vou acrescentar outro 0. Tiro essa vírgula aqui, formando o número 0,01. Então, é esse valor que você vai ter que colocar aqui na fórmula. 0,01 e o tempo é o tzinho, que é igual a 3, né? Então, vamos lá, montante é igual a 1.600 multiplicado 1 mais 0,01. Não pode esquecer da organização na somatória de um número inteiro com um número decimal. A parte inteira com a parte inteira e a parte decimal com a parte decimal. Então, aqui, ó, é a parte inteira e aqui é a parte decimal, que é depois da vírgula. Então, aqui a gente pode acrescentar 2 zeros sem problema algum. Daria 1, aqui daria 0 e aqui daria 1. Na mesma direção, a gente coloca a nossa vírgulazinha aqui. Então, 1,01 elevado a 3. Agora, a gente vai realizar essa potenciação aqui, ó, 1,01 elevado a 3, e em seguida multiplicar por 1.600. Vamos trabalhar esses valores aqui. 1,1 vezes 1,1. Aqui eu tenho 1, uma vez uma vez 0, 0, uma vez uma. Esse 0 aqui, ó, multiplicando com esses números daqui de cima, vai zerar. Então, vou colocar 0 e imediatamente a gente vai passar para o número 1. Uma vez uma vez 0, 0 e uma vez uma. Aqui a gente vai somar. Aqui 1, aqui vai ser 0. 1 mais 1 vai dar 2. Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1.
quantos números a gente tem depois da vírgula. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. Então a gente confere. 1, 2, 3, 4. Eu tenho o número 1,0201. Vou pegar esse valor e vou multiplicar por 1,01, porque nós temos a terceira potência aqui, ó, elevado a 3, certo? Aqui, ó, uma vez uma vez 0, uma vez duas, uma vez 0, uma vez uma. Esse 0 vai zerar aqui em cima, né? Então, imediatamente eu vou logo para o número 1. Uma vez uma vez 0, uma vez duas, uma vez 0 e uma vez um. Vai somar aqui. Vou baixar esse cara. Aqui vai ser 0. 2 com mais 1 vai ser 3. 0. 2 com mais 1 vai ser 3. 0 e 1. Vamos conferir quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui a vírgula, formando todo esse número aqui, certo? Agora nós temos aqui, montante é igual. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este número aqui e posso arredondar, certo? Para que o meu cálculo seja mais prático na realização. Então, ao invés de eu colocar toda essa pancada de número, eu coloco apenas 1,03. Então vai ficar assim, ó, 1.600 vezes 1,03. Então nós temos montante é igual 1.600 multiplicado por 1,03. Vamos fazer essa multiplicação. Eu tenho 1,03 vezes 1.600. Vou posicionar dessa forma. Esses dois zeros aqui, ó, a gente acrescenta lá no final. Então vai ficar assim. 6 vezes 3, 18. Fica 8 e vai 1. 6 vezes 0, 0. Abaixa 1. 6 vezes 1, 6. Vamos para o 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Vamos agora somar esses carinhas aqui. O 8 vai descer. 3 com mais 1, 4. 0 com mais 6, 6. E vou baixar esse 1. Não esquece desses dois zeros aqui, né? Então tem aqui, ó, 1, 2. E agora vamos conferir quantos números se tem depois da vírgula. Tem aqui, ó, 1, 2. No sentido da direita para a esquerda, a gente confere também dois números e acrescenta a vírgulazinha aqui, ó, formando o número 1648. Então, montante, 1648. Agora, observa que o gabarito, você não tem exato 1648, mas você tem um valor próximo, né? Que é a alternativa B, 1648,48. Por que a gente chegou nesse valor próximo? Porque a gente arredondou esse número aqui, ó, tá? 1,01 elevado a 3, a gente arredondou para 1,03, como eu expliquei para vocês na parte da multiplicação, certo? Como a questão queria saber o montante, que nesse caso é o valor que o produtor vai pagar com atraso de 3 meses. Então, ele vai pagar o valor de 1.648, beleza?